Fala meus amigos, como é que vocês estão? Hoje eu gostaria de trazer mais um vídeo para juntos meditarmos nas escrituras sagradas. E hoje eu queria trazer uma curiosidade para você. Você sabia que Satanás, as forças das trevas, as potestades, eles têm poder de interferir na natureza? Vocês sabiam disso? É uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês. Vocês sabiam que eles podem ocasionar tempestades, furacões? Vocês sabiam disso? Porque a maioria das pessoas passam esse detalhe passa despercebido e as pessoas acham que tudo é Deus. Deus ocasionou, Deus fez isso porque Deus fez aquilo. E eu queria compartilhar isso com vocês. Antes de entrar nos versículos bíblicos, eu queria também trazer uma passagem que me veio aqui na memória agora. Vocês sabiam naquela passagem, nos relatos bíblicos da história de Jó, Satanás lançou bolas de fogo, Satanás destruiu as áreas, as fazendas, o cultivo de Jó, matou os filhos de Jó com bolas de fogo, com doenças. Lembra daquilo? E aqui também, em Mateus capítulo 8, versículo 23, Jesus está com os discípulos indo para uma determinada região de Gadara, e quando todos estavam ali no barco, simplesmente do nada surgiu uma grande tempestade, uma tempestade muito forte, que os discípulos estavam achando que o barco iria partir ao meio. Os discípulos estavam achando que eles iriam morrer. E um ponto interessante em relação a essa passagem bíblica aqui, que sempre quando Jesus ele vai enfrentar uma grande batalha espiritual, Jesus quando ele vai enfrentar uma determinada carga espiritual, pode perceber que sempre precede de alguma coisa forte espiritual. E nessa passagem aqui, Jesus ele mandou os discípulos entrarem e ir para o outro lado da região, e Jesus ele estava indo para Gadara porque tinha uma potestade lá em Gadara que estava dominando aquele território. Olha que interessante. E sempre quando Jesus vai enfrentar uma grande batalha, acontece algo para impedir que Jesus chegue naquele local. Olha que interessante isso aqui. Então Jesus já sabia que tinha uma potestade, estava dominando Gadara. Ele chamou os discípulos, vamos lá para o outro lado, para aquela região, porque Jesus já sabia o que ele iria fazer lá. E do nada, no meio do caminho, acontece uma tempestade muito forte, em que os discípulos estavam achando que iriam morrer. E Jesus lá dormindo, lá no barco, e eles acordam Jesus, e Jesus vai e acalma a tempestade. Aquela tempestade ali, provavelmente, ao meu ver, foi uma tempestade ocasionada por forças malignas. Aquilo ali foi ocasionada justamente para impedir a chegada de Jesus em Gadara, porque Jesus já sabia, Jesus falou, vamos lá para o outro lado daquela região, do outro lado do rio. Então Jesus já sabia. Então aquela tempestade ali, provavelmente, ao meu ver, foi algo sobrenatural das trevas, oriundas de forças malignas. E outra passagem também que eu queria compartilhar com vocês, que também, ao meu ver, é algo maligno também, juntamente com a natureza, influências na natureza, é quando Jesus ele está se preparando para ir para Genezaré, curar várias pessoas. Jesus sabia da multidão de pessoas que ele iria curar, que ele iria entrar nessa batalha espiritual por causa daquelas vidas lá. Jesus manda os discípulos irem na frente, que Jesus sobe ao monte para orar, e também estava próximo da traição de Jesus, de todas aquelas situações que todos nós sabemos. Jesus manda os discípulos irem, porque Jesus já sabia o que ia vir na frente. Jesus vai orar, e quando Jesus estava orando de madrugada, Jesus percebe da força maligna que estava chegando aos discípulos no barco, e uma grande tempestade também para impedir Jesus chegar, para impedir o povo de Deus chegar. E aí Jesus percebe, estava lá orando, e Jesus vem por cima das águas, acalma a tempestade, repreende todo o mal naquela tempestade, que também foi força maligna, para impedir o agir de Deus, impedir Jesus chegar naquela determinada localidade. Então eu queria trazer essa curiosidade para você. Muitas vezes, em determinadas situações, as trevas, as potestades, aqui os anjos caídos, eles interferem na natureza. Em um determinado momento da minha vida, eu escutei um testemunho de um pastor que foi orar em uma determinada casa por algumas pessoas. Quando chegou lá, ele encontrou vários livros de magia negra, de um bocado dessas partes de questões espirituais com anjos caídos. E ele relatando que ele tirou aqueles livros com a dona da casa, colocou no quintal, lá na parte externa da casa, e jogaram álcool lá e ligaram fósforo para incendiar aqueles livros. Em determinado momento começou a vir nuvens de chuva, umas nuvens negras, para tentar parar
aquele fogo que eles estavam tentando queimar aqueles livros. E olha o que é isso. Olha o que é isso. Isso também é um relato de mais uma interferência das potestades relacionada a algum fenômeno da natureza. Então, essa é a curiosidade que eu trouxe para vocês. Comentem aí embaixo, compartilhe esse vídeo. Deus abençoe vocês e eu vou estar trazendo novos vídeos. Tchau, tchau.